Então, hoje o que eu vou fazer nós vamos conversar sobre como estudar o livro de Urântia. É uma apresentação curta. Depois eu gostaria de ouvir o feedback de vocês sobre tudo o que foi falado em todas essas aulas aqui que nós tivemos, né? Sobre o que é o livro de Urântia, a constituição do universo, Deus e suas manifestações e tudo mais, e ver aquilo que a gente pode melhorar para que fique cada vez mais inteligível e fácil para as pessoas entenderem. Tá? Mas o foco hoje vai ser como estudar o Lu. Se vocês tiverem dúvida, podem interromper. A ideia é eu fazer uma apresentação rápida e a gente partir para um bate-papo sobre tudo aquilo que foi falado, tirar dúvidas e conversarmos um pouco. Bom, primeira forma, uma forma fundamental de estudar o Lu é a leitura do livro. Por mais que a gente fique ouvindo 1 milhão de pessoas, que a gente fique ouvindo palestras e tudo mais, elas ajudam demais, mas a leitura, nada substitui a leitura do livro, porque a própria leitura em si é transformadora. E a leitura é tão transformadora que ela acaba independendo daquilo que você entende do livro. Ela atinge níveis mais profundos da nossa vida. Ela expande a nossa consciência, mesmo que você, muitas vezes, não consiga entender aquilo que está escrito. Essa parte mais difícil de entender o Lu em si, ele se refere bastante à introdução, principalmente a introdução, e quando ele fala da questão dos 7 superuniversos, aquelas miríades de seres que trabalham a nosso favor, isso muitas vezes, muitas palavras novas, e o que atrapalha um pouco esse entendimento do livro de Urântia. Mas isso não significa que o livro não esteja fazendo uma transformação dentro de nós. E, no fundo, isso que é importante, né? Mas, no início, né, as pessoas em geral, têm muitas objeções. E as objeções mais comuns são: eu não entendi a introdução. Eu não consigo entender o que está escrito. Isso olha, é muito mais normal do que a gente pensa. É muito difícil. Uma das coisas que as pessoas falam bastante é que bate de frente com as crenças que têm e estou em conflito. Isso daqui é comum, porque, sendo o livro de Urântia uma revelação, ele expande as informações que nós temos das religiões atualmente. E não adianta nós querermos encaixar o Lu dentro daquilo que a gente conhece. É importante, não adianta querer diminuir o Lu para fazer com que ele fique adequado àquilo que eu acredito. Eu tenho que pegar a informação do Lu, pensar nela, e a partir dela ver se eu consigo expandir o que eu acredito. Este é o ponto fundamental. Não tente diminuir uma revelação, porque a revelação, se é verdadeiramente uma revelação, ela está trazendo algo novo e que complementa aquilo que se já tem no mundo, né? Outra dificuldade que as pessoas não entendem é a terminologia do Lu, quando você fala de Avona, do absoluto inqualificável, do absoluto qualificado, do Deus o absoluto. Realmente, nós não temos, principalmente, esse conceito e significado do absoluto. E quando nós não entendemos o que o livro quer dizer com absoluto, que é o máximo, que não existe nada além disso, a gente não consegue entender abaixo, fica realmente difícil, né? Comum também as pessoas falarem, eu amo Jesus, e com isso não saio da parte 4. Não consigo estudar sozinho ou sozinha, e aí você pode se apoiar nos grupos de estudo, mas isso não impede a leitura do Lu. Tem pessoas que ficam em um parágrafo até entender. E aqui há algo extremamente importante. O processo do livro de Urântia, ele veio através de perguntas e respostas.
Então, quando algum documento aparecia, né, era materializado, por assim dizer, o fórum fazia perguntas e nos próximos documentos vem as respostas. Então, você pode mesmo ficar sem entender algum parágrafo, mas se continuar lendo, essas respostas vão aparecer. Tem nomes que eu nunca ouvi, e é verdade, e os reveladores, eles tentam ao máximo, eles foram instruídos de criar novas terminologias, o mínimo que eles pudessem. Eles teriam que usar tudo o que tem aqui no planeta. E isso é uma coisa interessante, porque aí você, de repente, vê discussões nos grupos de pessoas falando que o livro de Urântia se apoiou naquilo que estava no planeta. Mas é óbvio que ele tem que se apoiar. Nós já tivemos 4 revelações. Essas 4 revelações, se trouxeram a verdade, elas continuam válidas para nós. Então, nada mais normal do que o livro de Urântia se apoiar naquilo que já estava aqui e dar um sentido mais elevado. Muita gente fala que pode não ter base científica, o que não é verdade, porque muitas coisas do Lu já estão sendo comprovadas cientificamente, mas também não adianta a gente querer correr atrás só da comprovação científica. O livro de Urântia também é uma questão de você sentir internamente se aquilo é uma verdade. Você perceber o que é o livro de Urântia, sentir como verdade, que faz sentido na sua vida, e acreditar nele, né? O Lu não tem toda a verdade, isso é a verdade absoluta, porque o próprio livro de Urântia diz que a verdade está adaptada ao nosso conhecimento finito. Então, é óbvio que ele não pode conter toda a verdade e a verdade final. Ele contém a verdade diante de tudo aquilo que nós temos no mundo e que eleve um degrau acima esta verdade. É isso que é importante. E outro aspecto que para mim é muito delicado, né, em relação aos grupos em si, que tem muitas pessoas que se descobrem no livro de Urântia, eles acham que, por terem descoberto a verdade, todo mundo tem que acreditar que aquilo é verdade, e acabam criando conflitos com outras religiões ou com outras crenças. Eu não acho que o objetivo do livro de Urântia seja a gente querer convencer as pessoas. Eu, pelo menos, e todo o grupo, como dos que fizeram o ciclo de palestras, e esse grupo também tem essa consciência, o nosso objetivo sempre foi disponibilizar a informação para que as pessoas pudessem avaliar e ver se aquilo é verdade ou não para elas. Eu não posso, em hipótese alguma, afirmar que o livro de Urântia é a verdade, é a única verdade. Porque já teve 4 revelações, como eu falei, e essa verdade está espalhada em vários livros. Nós vamos ver no segundo semestre, nessa nova fase que nós teremos de estudos do livro de Urântia, da onde vieram as informações do livro de Urântia. Para cada trecho, principalmente da parte 1, o Dr. Sadler mapeou as informações de que vieram da Bíblia, do Tao Te Ching, do Sikhismo, e eu vou mostrar para vocês que já estava aqui e o conselheiro divino se utilizou daquela verdade como para dizer, olha, está aqui, isto é uma verdade, né? Por mais que esteja em documentos como a Bíblia, que tem sim grande parte da verdade, outra parte a gente é questionável, mas tem parte da verdade lá. E por onde começar? E a resposta mais simples é pelo começo. Aí você fala assim, pelo começo? Sim, é começar pelo começo. E esse começo pode ser da introdução à última página. Nós temos um grupo na sexta-feira, chamado Urântia, que eles decidiram, o grupo decidiu que queriam começar da introdução, uma coisa rara. Não, nós queremos começar da introdução mesmo, não entendendo, mesmo não sabendo, mesmo muitos lá nunca terem ouvido falar do livro de Urântia, eles decidiram a empreitada da introdução à última página. Vai ser bastante interessante ver o resultado final de tudo isso, né?
Do documento 1 até o final e ler a introdução por último, essa também é outra estratégia, que você pode começar do documento 1, que é mais simples a leitura, e no final ler a introdução. Mas, quando se começa a ler do documento 1, o que acontece é que quando ele fala dos absolutos, ele fala de deidade, divindade, nós pulamos essa parte, fica mais difícil o entendimento. Porque o documento 1, a introdução explica toda essa parte, mesmo que não se entenda. Uma das estratégias, por exemplo, é sempre que você lê o absoluto inqualificável, volta na introdução e veja a definição. O que é o absoluto inqualificável? Ah, é isso aqui. Não entendi muito, mas essa é a definição. Porque a nossa mente precisa de significados. E o absoluto inqualificável é difícil ter um significado, porque nenhuma religião nunca falou dele, né? Então, a gente tem que construir esses significados em nossa mente. Você pode ler trechos do livro, que muitas pessoas fazem, como, eu adoro a história do Adão e Eva. Então, você vai lá nos documentos do Adão e Eva. As pessoas, é muito interessante, elas adoram a questão da rebelião de Lúcifer. É assim, incrível quantas pessoas querem saber. Dentro do ciclo de palestras, é a palestra mais vista, né? Ela foi feita pelo André Vassiliades, e é a palestra mais vista de longe, porque o pessoal, principalmente das outras religiões, devem ter curiosidade sobre o que aconteceu. Tem pessoas que gostam de estudar as raças, a origem de Urântia, cosmologia. Você pode pegar qualquer uma dessas partes. Pode ver qualquer outro assunto que tenha interesse, participar de grupos de estudos para se familiarizar, tirar dúvidas antes de começar, mas não importa o começo. O que importa mesmo é que depois seja feita uma leitura contínua do livro, da primeira à última página. E uma das técnicas que a gente pode fazer antes de ler o livro de Urântia, por exemplo, é pegar o índice e ler o índice. Olha, ele fala que tem um conselheiro divino. Olha que assunto, ele fala que tem um Melquisedeque que escreveu isso. Quem é esse Melquisedeque? Quem é um perfeccionador de sabedoria? Então, sempre que se pega um livro, é bacana você folhear o livro. Se familiarizar com ele, olhar a introdução, olhar o final, ler alguns trechos, porque isso já vai te dando um senso do que aquele livro vai significar para você. E por que a leitura contínua? Porque o livro em si tem uma lógica e coerência. Né? Teve pessoas nesse grupo aqui, principalmente uma que todo o grupo gostava bastante, que era o Nivaldo, que já faleceu, e ele sempre afirmava, quando nós tínhamos reunião lá no café, ele fala, cara, eu li o livro procurando inconsistências. E ele afirmava, eu li várias vezes procurando inconsistências, e não consegui achar inconsistências. E assim muitas pessoas falam, não consegui achar inconsistências. Aí vem, obviamente, de vez em quando, vem mensagens de pessoas que não gostam do livro de Urântia ou não aceitam e criticam várias coisas. E se você pegar essas críticas e for comparar com o livro de Urântia, você vai achar as respostas corretas. Às vezes foi uma questão de interpretação da pessoa, né? A leitura por partes pode não comunicar a lógica daquela parte da revelação. Por exemplo, se você ler o documento 119 sobre as auto-outorgas de Jesus, e você não ler antes, você não vai entender a lógica. O porquê que ele teve que viver a vida dos filhos que ele criou. Por que que isto é importante? E quando você, mesmo que tenha foco só na parte 4, e leia toda a vida de Jesus, aquilo está absolutamente relacionado com as auto-outorgas anteriores dele e com a missão dos filhos criadores de universo que tem que fazer as auto-outorgas. Então, quando ele chega no Monte Hermon, onde ele é aceito o plano dele, a auto-outorga foi aceita, você não vai entender o porquê. O que significa que foi aceita a auto-outorga? Né? O que significa ele ter recebido a soberania do planeta? Ele foi transmitido pelo processo de perguntas e respostas, e as dúvidas vão sendo respondidas conforme a leitura avança.
mas não significa que a gente consegue entender tudo, porque principalmente o livro tem uma lógica com relação à introdução, que eu fui perceber muitos anos depois, e que muda, quando você entende a introdução, muda completamente a forma de se ler o livro. E aí nós temos apoio aos estudos, né? O que se tem para apoiar o estudante novo que queira ler o livro? Muita gente quer ler o livro sozinha, ela não gosta de participar, não importa. Mas existe todo um apoio ao estudo já ao longo de todos esses anos que foi construído. Então, o apoio ao estudo. Tem o site da Associação Urântia do Brasil, que foi totalmente remodelado e hoje é a base de todos os eventos, da comunicação com as pessoas e de todas as palestras estarem lá colocadas, ter um ponto de apoio. Nós pretendemos, em breve, já fazer um update no site, melhorá-lo ainda mais. Temos o audiobook, que finalmente já saiu do papel, né? Começamos em novembro do ano passado com o audiobook e já estamos com o documento 22 já publicado. O nosso objetivo é que até o final do ano o audiobook esteja completo. Não é simples, né? A pessoa que está lendo, o Gustavo, por assim dizer, está sofrendo uma pressão muito grande, mas o audiobook está indo e está indo muito bem. Grupos de estudos virtuais e presenciais. Devido à pandemia, a gente não está tendo grupos presenciais e praticamente todo mundo está mais no virtual. Encontros presenciais e virtuais, vocês viram o encontro lá no Peru, que foi maravilhoso, tiveram 1.700 inscritos, né? E nós, se Deus quiser, este ano aqui, nós vamos fazer um encontro presencial em Florianópolis em novembro. Vai ser muito bacana, né? Nós vamos tentar, caso a pandemia deixe, mas a UAB vai tentar fazer um encontro presencial novamente. Temos várias ferramentas de apoio. E, por último, que foi lançado agora no dia 6 de maio, a Rádio Urântia, que nós estamos recebendo apoio de várias pessoas do movimento urantiano do mundo. Está muito bonito essa questão da Rádio Urântia. Quase todos vocês que estão aqui participaram do lançamento. Então, isso é um apoio ao estudo. Todo esse material você pode encontrar na Urantia Associação do Brasil, cujo site é esse daqui, urantia.com.br, né? E você tem várias formas de ler o livro. Você pode comprar, pode ler o livro físico, né? O site da UAB, o que ele representa para o movimento urantiano? Ele vai ser o hub para toda a comunicação com os membros, né? As informações e notícias atualizadas vão constar no site. Cada cadastro vai nos possibilitar conhecer quem são os leitores do livro e onde estão localizados. Com base nessa informação, vai ser possível sugerir grupos de estudos locais. Muitas pessoas, quando nós começamos a pedir o cadastro, falam, cara, mas vocês estão perguntando o meu endereço, perguntando isso, perguntando... Sim, nós não queremos fazer nada de errado com o seu endereço. O que nós queremos fazer é ter uma base de dados para, em determinado momento, poder conversar com as pessoas de uma cidade, falar, olha, aí tem 10 leitores nessa cidade, o que vocês acham de ter um grupo presencial, um grupo da cidade? E aí a Estela, que é a diretora dos grupos de estudo, daria todo o suporte para a pessoa montar o grupo de estudo. Então, é essa a nossa intenção de que todas as pessoas se cadastrem no site da UAB, para justamente estimular os grupos de estudo e saber onde estão nossos leitores. Isso daqui, inclusive, nos ajuda a ver onde vamos fazer eventos. Onde tem mais leitores que a gente possa fazer um evento presencial, né? Saber quem são os associados efetivos, isto é, os que já leram o livro todo, porque os associados efetivos têm direito a voto. No próximo ano, nós vamos ter a eleição da nova presidência, né, do presidente e vice-presidente, e, obviamente, depois da diretoria. E os membros efetivos têm direito a voto e têm que receber a comunicação da Associação Urântia.
tem as ferramentas de apoio ao estudo, e uma coisa que não saiu ainda do papel, mas que a gente está torcendo para que saia, é uma videoteca, com todos os vídeos cadastrados de acordo com as partes do livro. Então, por exemplo, eu li alguma coisa sobre o documento 118 e não entendi nada, está difícil o entendimento. Legal, eu posso ir na videoteca, ver as palavras, as palestras que tem que falam sobre o assunto da 118, ouvir uma palestra e depois ler de novo e ver se melhora meu entendimento, né? Acesso ao livro em vários formatos, online, PDF, EPUB, audiobook, né? Então, principalmente toda essa parte aqui é gratuita, você só paga se você quiser o livro físico em si. Óbvio, porque tem um custo muito grande da impressão dos livros, eles são impressos em uma única gráfica e distribuídos para o mundo inteiro. E aqui é o site, mudou um pouquinho isso daqui, mas é o site de cadastramento das pessoas, né, entrar no site. Então, os que não tiverem, por favor, se cadastrem, que isso é super importante para a Associação Urantia. Aí nós temos os grupos de estudos, né, que são de grande utilidade no estabelecimento da fraternidade espiritual entre os homens, sendo que a fraternidade constitui um fato de relacionamento entre cada personalidade na existência universal. Os reveladores sugeriram que se criasse milhares de grupos de estudos. E por que tem essa sugestão de se criar milhares de grupos de estudo? Porque com o grupo de estudo, você repetindo aquelas informações, elas vão tomando uma forma, sabe? Quando você repete muito uma coisa, ele cria como se fosse uma egrégora. E esta forma, ela vai começando a se impregnar na consciência humana. Esse é o ponto, né? Tudo que nós temos, as religiões todas, elas são impregnadas na nossa consciência. E tem termos muito diferentes. E isso já ajuda as pessoas a começar a entender melhor, né? E um grupo de estudo, ele colabora para suscitar e explorar com os outros o que tem de valor para a mente, valor para o coração e para o espírito, porque cada um interpreta de uma forma o livro de Urântia. Às vezes é curioso, quando você já tiver lido várias vezes e tiver elaborado os ensinamentos do livro de Urântia, e você ouve a interpretação das pessoas, é curioso porque você fala, cara, eu já interpretei dessa forma, porque a gente passa por esse processo. Só que você vai percebendo com o tempo que o livro tem várias camadas. Você consegue entender o livro de uma forma mais profunda. Você fala, olha, o que essa pessoa falou é isto, mas se eu aprofundar um pouquinho mais, também é isto. E é esta beleza, porque você sai só da palavra escrita e começa a ter acesso ao espírito do livro, onde ele te leva a se elevar mais ainda. E é isso que é importante. O esforço grupal é essencial para a exploração de uma nova janela cósmica e estimula o crescimento espiritual e intelectual pela associação íntima com outras pessoas que buscam a verdade. Numa reunião que nós estávamos, uma estudante comentou assim, mas espera aí, por que a gente é obrigado, né, não é que seja obrigado, mas por que há essa interferência quando houve a rebelião de todos nós agora estarmos pagando um preço tão alto do planeta isolado, se eu não era nem nascido, eu não tenho culpa disso. E aqui tem uma coisa interessante, e depois até nós demos uma resposta para ela, que toda a nossa primeira fase de educação como seres que nascem em planetas experienciais, é coletiva. Nós temos que aprender que as nossas ações não afetam apenas a nós, mas afetam a comunidade. O que nós fazemos afeta o todo. Ainda mais seres de hierarquia mais elevada, o que eles fazem tem consequências sérias. Vocês veem o que um presidente da República de qualquer país do mundo pode representar para o país. Como ele afeta a vida das
pessoas. Agora, você imagina um ser de origem elevada que vem para cuidar de um planeta, se ele falha, o que acontece? Então, até se resolver isso lá em cima, as pessoas que estão naquele planeta, elas acabam, por assim dizer, sofrendo as consequências. Mas isto não impede, em hipótese alguma, o desenvolvimento espiritual delas. Isto que é importante. Em hipótese alguma afeta o desenvolvimento espiritual. Pode afetar, porque a gente não está em comunicação com os outros planetas, com os outros seres, mas não afeta a busca da verdade de cada pessoa. Isso que é o que importa, né? Eles fomentam uma compreensão mais ampla e profunda dos significados intelectuais e verdades espirituais. Foi o que eu falei. Cada vez que você lê, você vai aprofundando aquele significado. E nós vamos lembrar que toda a nossa evolução é com base em significados e valores. E levam ao aprofundamento no estudo dos ensinamentos e é uma melhor integração dos ensinamentos de O Livro de Urântia, além de permitir a prática de uma fraternidade calorosa e experiência do trabalho em equipe. Então, nesses 1.100 mundos, praticamente 1.140 mundos, que nós vamos passar até chegar em Avona, toda a educação é coletiva, toda. Tudo depende dos outros, nós temos que aprender a obedecer, temos que aprender a interagir com os outros. Quando você chega de Avona para dentro, que é mais de 1 bilhão de mundos, a sua educação vai ser individual. Então, nesses 1.000 e poucos mundos, nós aprendemos a coletividade. E depois, em 1 bilhão de mundos, que é muito mais do que 1.000, nós vamos ser educados individualmente. Tá? Os grupos de estudos virtuais, né? Domingo tem um grupo latino, que eu nem sei se continua. Na segunda-feira, nós temos o projeto Novos Estudantes, que vocês estão aqui participando, e nós vamos mudar este nome para o segundo semestre. Nós vamos fazer um estudo um pouco mais aprofundado do livro, mesmo que seja para os novos. Na terça, há uma continuidade, há um estudo contínuo da parte 1, 2 e 3 do livro. É uma leitura sequencial. Na quarta-feira existe o Urântia Debates, e tem a Escola Urântia também, né? O Debates abordando os mais diversos temas espirituais, como o nome diz, é Urântia Debates. Então, lá nós vamos discutir todas as questões do mundo, da fé em relação às outras religiões, todas aquelas coisas que todo mundo tem dúvida, você pode chegar lá e debater, mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro, isso que é bacana. Porque te dá a oportunidade de expressar a opinião e ouvir a opinião dos outros de forma mais diversa. Já a Escola Urântia tem um currículo de 3 anos, abordando as 4 partes de O Livro de Urântia. Às quintas-feiras tem o Café Urântia, que geralmente é um estudo comparativo e complementar entre o conhecimento atual da humanidade e as informações reveladas no Livro de Urântia. Isso daqui, o Café Urântia ficou algo muito bonito, muito interessante, porque você pega aquilo que o mundo crê, aquilo que o mundo acredita, e você eleva com o ensinamento do Livro de Urântia. Né? Então, você está não apenas mostrando como a verdade atua, pode ser implementada, mas por onde nós temos que caminhar. Um dos estudos que foi feito aqui, que olha, é o mais claro que eu vejo, assim, eu vou fazer para vocês também, é sobre a questão da sexualidade. Porque ela leva a sexualidade, o Livro de Urântia leva a sexualidade a outro nível. Ele tira o excesso de foco que tem na humanidade, ele mostra um direcionamento, mostra o porquê as mulheres estão pagando este alto preço que elas acabam pagando hoje em dia devido a serem mulheres. E é bonito você entender toda essa história. E o entendimento pode levar às mudanças. Isso é muito bacana. E às sextas-feiras tem o estudo sequencial, da introdução ao final, que é um outro grupo, não é aqui que cada semana eles têm uma sala diferente. Então, se as pessoas querem participar, elas têm que entrar nesse estudo
chamado Urântia, né, nessa sala chamada Urântia, e cada sexta-feira eles têm uma sala diferente. Tá muito bacana esse grupo. Ele é composto muito por maçons, eles têm um estudo muito diferente dos outros estudos, né? Eles têm uma disciplina já bastante diferente, e é interessante, porque complementa tudo aquilo que está sendo feito em termos de ajudar o entendimento do livro de Urântia. Alguma dúvida até aqui? Já foi. Alguma dúvida? Não? Nossa, tá tudo tão claro assim, que lindo. Tá ótimo. Então tá bom, então eu vou continuar porque já está acabando. Tem poucos slides, como eu falei, né? Já tá quase no fim, mas é para dar essa base mesmo para todos vocês aqui. Interessante. Compartilhar. Então vamos lá. Todo mundo está vendo? Sim. Legal. Então, próximo slide. Grupos de estudos presenciais. Então, nós tínhamos, né? Mas que muitos continuam virtuais. Em Curitiba, grupos de estudo. Em São Paulo, em Porto Alegre, também havia grupos que se reuniam, não só em Porto Alegre, mas se reuniam em Gramado e Canela. Em Belo Horizonte, tinha um grupo muito bom. Eu não sei nem como eles estão fazendo, eu não entrei mais em contato, mas o grupo de lá era muito legal. Eles não eram muito ativos no grupo da associação em si, mas são muito ativos estudiosos entre eles. É bacana ver isso. E em Manaus também a gente tem grupos de estudo, né? Como nós temos apenas, nós tínhamos mapeado nessas 5 capitais, essa que foi a nossa ideia de registrar todos os estudantes para que a gente possa indicar grupos de estudo em todo o Brasil e possa ter esses pontos em todo o Brasil e dar melhor suporte para eles. Eu já viajei em muitos desses grupos aqui, e eu posso dizer para vocês que é muito bacana você poder sentar e estudar com um grupo de uma outra cidade. Você ouvir a opinião deles, a forma como eles estudam, é um enorme aprendizado. É muito legal, muito legal. Eu não vejo hora de poder novamente fazer isso daqui, né? E Salvador agora tem um grupo virtual muito forte, né? Nós temos encontros nacionais, vocês podem ver que é super bacana. Os nossos encontros nacionais são interessantes porque nós acabamos não tendo nunca mais do que 80 pessoas, né? O pessoal gosta, mas nem todo mundo participa. E esses encontros virtuais vêm desde 2004, para vocês terem uma ideia. O penúltimo foi o encontro internacional em Guarulhos. Nós tivemos 150 pessoas e vieram gente de vários países do mundo para esse encontro, e teve um apoio muito grande aos jovens participarem. E em Curitiba, em 2019, que na minha opinião e na de muitas pessoas, foi um dos encontros mais bonitos que nós tivemos. Foi lindo mesmo, foi um encontro assim que eu posso brincar e falar, baixou o espírito lá, não se sabe o que aconteceu, mas o encontro foi muito bonito, esse encontro presencial. Temos encontros virtuais, né? Tivemos o aniversário de Jesus em agosto de 2020, que foi muito lindo. Aí você tem vários grupos virtuais. Tem um grupo virtual de Curitiba que se reúne hoje também às 20 horas, né? Tem vários grupos, tem o grupo de sexta-feira, principalmente desse de Salvador, chamado Urântia. A Estela fez uma coisa muito bacana, que foi essa maratona Urântia Brasil, essa daqui, com principalmente as coletâneas do William Sadler, que são geniais, teve música, teve palestras, foi muito bacana. E ferramentas de apoio, né? O que são as ferramentas de apoio? Elas colaboram para o entendimento de alguns dos conceitos do livro, principalmente as imagens, mas não deixam de ser o entendimento de outra pessoa sobre o assunto.
como eu já falei várias vezes, eu cheguei no final do livro de Urântia sem conhecer ninguém, eu li o livro sozinho, entendi muito pouco do que eu li, mas eu não desisti, e eu não conseguia fazer uma imagem mental do que seriam esses 7 superuniversos. Eu lia onde é que estava a Ilha do Paraíso, onde é que estava a Avona, e, puta, não adianta, eu não conseguia ter uma imagem. Até que eu achei um livro do Hara Davis e outros, e uma palestra que o Neemias tinha feito naquela época, que mostrava essa questão dos 7 superuniversos. E foi aí que eu fui entender a conformação. Eu não posso afirmar, e ninguém pode afirmar, que aquilo que o Hara Davis e as pessoas, aqueles desenhos belíssimos que eles fizeram, seja exatamente daquela forma. Mas o que importa é que, para mim, teve um significado. Eu falei, cara, isso daqui faz sentido, eu imagino que isso daqui seja parecido. Nós temos, por exemplo, na questão da cosmologia, a gente sabe que o paraíso é maior do que todos os nossos 7 superuniversos, e lá não dá para representar dessa forma, né? Mas o paraíso é gigantesco, e quando você olha no desenho, ele aparece pequenininho, 7 superuniversos em volta, mas para nossa mente, pelo menos finita, você consegue ter uma ideia. Quando a gente estiver do lado de lá estudar, e a gente vai ver a realidade de forma diferente. Também é importante, sempre que houver dúvidas, consultar a versão em inglês, pois algumas palavras traduzidas não correspondem exatamente ao original. Então, nós temos sites de busca, para os que entendem um pouco mais de inglês. Se você acha que tem alguma coisa estranha, consulta no inglês. Porque muitas vezes, você sabe, um livro está sendo revisado, deve sair a revisão daqui 1 a 2 anos, e ela vai estar muito mais fiel ao inglês, né? Então, é sempre bom consultar quando achar que tem alguma coisa que não entendeu bem. Esse daqui é o site, é a página das ferramentas de apoio no nosso site. Aqui você tem o site da Escola Urântia, dos grupos de estudo, de vídeos online, de pesquisa no livro e os ciclos de estudo no site. Tudo o que é feito em novos estudantes está sendo sempre publicado aqui. E nos grupos, o Milton toda semana publica cada um dos vídeos, ele pega, edita e disponibiliza para todo mundo e publica aqui. E é aqui que eu acho que nós temos que fazer a nossa videoteca, porque isso vai facilitar muito mais as pessoas a estudarem. Um dia vai sair, se Deus quiser. Os principais sites que tem para se pesquisar, principalmente para os que conhecem inglês, é o site da Fundação, que tem em inglês, português e espanhol. Né? A Fundação, como vocês sabem, ela é a responsável pela manutenção que o livro não seja alterado e das traduções do livro em todos os idiomas. Nós já estamos com 24 idiomas. Já a Urântia Associação Internacional é um braço, é uma franqueada, uma associada, por assim dizer, da Fundação, onde ela divulga o livro de Urântia. Nós somos aqui, como Urântia Associação Brasil, associado à Urântia Associação Internacional, e tem a primeira associação, que chamava Brotherhood, que nós vamos publicar no boletim desse mês a história da Brotherhood, que chama-se agora Fellowship. E ela contém toda a história dos documentos de Urântia desde 1875, que significa o nascimento do Sadler. É uma pena que esteja tudo em inglês, mas é maravilhoso você ver ter tudo que tem a Urântia Book Fellowship em termos de história e do que eles fazem no mundo para divulgar o livro de Urântia. Assim, é algo que eu não tinha me aprofundado muito, e quando nós fomos escrever esse artigo, eu me aprofundei na Fellowship e falei, cara, maravilhoso o que eles estão fazendo. Eu não tinha ideia, nunca tinha prestado atenção a isso. Canais no YouTube, eu só pus alguns. Você tem o ciclo de palestras, você tem os estudantes do livro de Urântia, você tem o Gary Tong, que fez aqueles mapas maravilhosos, né? Vídeos. Você tem um site de uma pessoa brasileira
que se chama Malvorian, que ele tem agora, ele publica, ele faz muitas palestras. Tem o Planeta Urantia, o True Book, que é o site exclusivo do presidente da Fundação Urantia, onde tem aquelas imagens de Jesus muito lindas. Ele conta toda a vida de Jesus por imagens, é maravilhoso aquilo lá. O AB, Associação Oriental do Brasil, a Urantia Associação Internacional, Urantia Draw, que são pequenos filmes de 7 minutos, feito por uma pessoa de uma forma genial. Urantia Filmes, eu nunca vi isso daqui. O site da Fundação Urantia, Urantia Now, Urantia Papers, Urantia Artist. Então, existem muitas coisas no YouTube que podem ser pesquisadas e vistas, que a pessoa tente fazer. Isso daqui é do Urantia Filmes, é do David Cantor. Eu tenho profunda admiração pelo David Cantor. Ele é genial nas coisas como ele faz. Eu gosto muito do David Cantor. Em imagens, né, como eu falei, nós temos aqui no True Book as imagens, as pinturas de Jesus. É um negócio sensacional. Você tem esses mapas, organogramas, por exemplo, de qual é a constituição dos seres a partir do paraíso, ou os mapas da onde Jesus caminhou durante a pregação dele, o que te facilita muito você ler o livro também, né? E aqui você tem as imagens do livro do Mossigel, que é o presidente da Fundação, o livro da História Não Contada de Jesus, que é um livro maravilhoso. Aqui, esse Follow Jesus passo a passo na sua vida através das localizações, é tudo por mapa. Então, você encontra tudo isso daqui no True Book, que é... Cadê aqui o True Book? Esse daqui, no segundo aqui, nas artes plásticas, né? Aí você tem os mapas, você tem Nebadon, o Pai Universal, outros gráficos, o Square Cycles, o Orvonton, e também tem um site que mapeia, eu não me lembro se é o Square Cycles, que mapeia os livros aonde o livro de Urantia tirou como base muito das informações que ele traz. Muito legal isso. Aí você tem mecanismos de busca, isso daqui é fundamental, por exemplo, para fazer uma apresentação ou para estudar, você pode pegar esse daqui, esse primeiro, e escreve aqui personalidade, aqui do lado, ele vai pintar em amarelo tudo onde aparecer a palavra personalidade, e você pode estudar tudo que o livro fala sobre personalidade. É genial, porque você pega qualquer assunto, você quer entender profundamente sobre esse assunto, né, sobre a verdade, ele vai te pôr todos os parágrafos e você consegue estudar sequencialmente tudo sobre a verdade, sobre Jesus, sobre o que quer que seja. Tem esse website também, que é em português, esse daqui da Urantia. Qual que é esse daqui? Não me lembro qual que é esse daqui. Esse daqui é o outro que é do site aqui, também que você pode procurar. Ele fala, olha, quando ele diz found aqui, 991 matches, significa que a palavra verdade aparece 991 vezes no livro de Urantia. E se você quer consultar, por exemplo, em inglês, aqui em cima você muda de português para inglês, e você compara aqui inglês e português, né? Então, você pode facilmente navegar entre o português e o inglês e descobrir as palavras. Aí você tem a Escola Urantia, né, que eles estão no 3º módulo, é um estudo de 3 anos, com 147 aulas, se não me engano, e que também está publicado no YouTube, e é um estudo que acontece às quartas-feiras. Como história do livro de Urantia, o que eu mais gosto de ler é este livro aqui, porque a Sil Oliva é uma historiadora, PhD, ela pesquisou a vida do Sadler desde os pais dele, que era um pastor, ela pesquisou a vida toda dele e da Lena Kellogg's, que é da família Kellogg's, que você conhece dos sucrilhos, né? Que é a esposa do Sadler. Ele pesquisou desde a família dos Kellogg's como da família dos Sadler, desde o início. Então, esse livro conta toda a história
dos documentos, desde antes do nascimento do Sadler, tudo, a formação dele, o que eles fizeram pela saúde americana, porque eles moravam em Chicago, e naquela época, eu posso garantir, nos idos do século XX, né, 1900 e pouco, a saúde era um caos, não tinha higiene alguma. E o que a Lena Sadler fez, ela é médica também, ela fez pela saúde americana, e o William Sadler é impressionante. Eu olho a vida dela e dele e falo como eles conseguiram produzir tanto em uma vida. Tanto, além do livro de Urântia, é o que eles fizeram por toda a saúde americana e por tudo mais. Aí tem pessoas que falam, não, quem escreveu o livro foi o Sadler. Olha, eu posso até dizer que se foi ele que escreveu o livro, parabéns, cara, porque eu não sei de onde ele inventou tanta coisa. Porque é genial o livro e faz um sentido imenso. Então é muito difícil aquilo ter vindo por uma mente humana, mas tem gente que ao invés de se focar no ensinamento em si, quer ter foco de onde veio, nas palavras. Para mim, o que é importante é você ter os dois lados da moeda e equilibrar com aquilo que você percebe internamente, né? Como eu falei no fellowship, você tem quem é o fellowship, né? Que era o Brotherhood antigamente. E aí, olha aqui, a parte histórica dos arquivos, 1875. Eles têm todos os boletins, porque a Brotherhood surgiu para ser o braço de divulgação do livro da Fundação Urântia. E eles tiveram esse trabalho em conjunto durante 30 anos. Então, a Fellowship, a Brotherhood saía, fazia toda a disseminação do livro e a Fundação se preocupava somente com a impressão e tradução do livro. Por uma série de razões, eles tiveram um desacordo 30 anos depois, e a Brotherhood perdeu o direito a usar os 3 círculos, perdeu o direito de continuar com toda a distribuição do livro de Urântia, como ela tinha, e eles fundaram a Fellowship. Tá? Mas todo o trabalho deles, dos newsletters, toda a história está contida nesses arquivos, da história dos arquivos do livro de Urântia. É maravilhoso. Assim, você quer estudar, vai lá, porque você vai saber de tudo. Os próximos passos, nós vamos ter um encontro em novembro, né, se tudo correr certo. O audiobook com término previsto para dezembro de 2021. A videoteca catalogada por parte e documento do livro. Isso daqui é um sonho que todos nós temos, nós vamos ver. E grupos novos estudantes com abrangência das 4 partes do livro. É isso que tem aqui. Acabou, pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Alguma dúvida? Alguma questão? Qual o feedback de vocês em relação a tudo que nós vimos agora nesse primeiro semestre, as coisas todas? Soltem a voz. Pode cantar, Luiz. Marcos, Fala, Israel. o interessante aí é que tinha algumas ferramentas dessa que a gente não tinha conhecimento. Tá? E eu anotei algumas aqui, até mesmo no YouTube, quando não tem aula, ou sábado ou domingo aqui, eu entro e vejo alguma palestra. E foi interessante. Se até, porque não deu para anotar tudo, se puder deixar lá no grupo tudo isso, seria interessante para na hora que a gente quisesse ir lá, seria mais uma coisa de utilidade para a gente descobrir onde pudesse melhor pesquisar. Então, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês lá no grupo, tá? E aí vocês podem imprimir tudo inclusive, até na próprio... tem toda a parte, tem um site que ele fala de todas as referências bíblicas do livro de Urântia e compara com o livro de Urântia. Eu não me lembro o nome do site. Talvez essa imagem aqui. Mas também tem um site que faz isso. Agora... O que mais, pessoal?
Não fiquem tímidos. Eu, Marcos, duas Fale, coisas que você não falou. E eu vejo que você é um pouquinho contrário a isso. Olha a minha incisão aí. Você é muito... a audácia mesmo do Budal aqui. Veja bem, Marcos, eu tenho observado que você dá muita prioridade à leitura do livro. Então, por isso que eu acho que você não falou da rádio de Urântia. Ah, eu esqueci. E outra coisa que você também não... então, viu só? Parabéns para o Budal. E outra coisa que eu gostaria também... Ali a rádio, tu falou. Não, eu falei da rádio, mas eu não entrei em detalhes, porque... Não, tudo bem, mas eu acho... Para mim, isso é um ponto de vista. Eu vou ter que me organizar, ver onde é que... Você imagina, tudo que você falou aí, eu tenho que tomar um rumo. Ter uma diretriz aí, alguma coisa assim. Mas então, outra coisa, Marcos. Eu até tenho aqui comigo, está aqui no meu celular agora, é o glossário de Urântia, que talvez tenha que... Ele vai de A a V, mas deve... Nossa Senhora, deve ir longe isso aí. Deve ter muita informação também, e talvez teria que aperfeiçoar isso também, porque eu acho muito importante. Você veja bem, eu tenho 2 glossários aqui que eu acho que não tem nada a ver com a Urântia, mas da Blavatsky, por exemplo, a Teosofia, que é palavras indianas e não sei o quê, não sei o quê. Eu até desisti porque é muita coisa, muito nome. A Urântia, não que eu estou querendo equiparar uma coisa com a outra, mas o livro de Urântia também, a leitura é difícil por causa dessas palavras e interpretações. Então, um glossário bem feitinho, com pesquisa, procura. Você está na dúvida com uma palavra, você lendo, você abre a palavra lá, vai entender como é que é. Então, eu acho muito importante, mas tem que ter uma organização e temos que escolher um caminho dentro de tudo o que você falou aí para a gente não se perder, né, Marcos? Porque é muito amplo tudo isso. Com relação à Rádio Urântia, a Estela falou bem, eu falei, mas não falei muito, porque o lançamento foi agora dia 6. Semana passada. Foi a semana passada, né? A semana retrasada. Então, acho que sim, a Rádio Urântia é legal, o que ela vai fazer é com que nós tenhamos maior alcance, só que ela está assim, ela tem palestras, ela tem música, ela tem pequenos você sabia, o que se chama de programetes, né? E é um meio de você também ouvir facilmente em qualquer lugar, tá? Com relação ao glossário, existe uma versão em português que eu tenho aqui, eu posso disponibilizar para vocês, muito, muito mirrada. Eu tenho essa aí. Eu tenho. E aí tem uma em espanhol que está bem melhor. E se você entrar, acho que no True Book, você tem uma em inglês que é maravilhosa. Só que, como nós comentamos, lá até no lançamento da rádio, a diretoria de Urântia são 6 pessoas, 5, 6 pessoas. E mais eu que estou lá de bico. Então, somos em 7. E é tudo feito por nós, cara. A gente não tem ajuda. Então, é difícil eu já quis fazer isto, começar o glossário o ano passado. Eu estava até conversando com uma pessoa, dela talvez pegar essa empreitada, mas a coisa, por uma série de razões, não caminhou. A gente precisaria de alguém que pegasse, traduzisse, fizesse e formatasse, porque realmente um glossário seria fundamental, eu concordo com você. O próprio William Sadler não está aqui. Ele tem esses workbooks aqui, ó. Ele escreveu sobre teologia, cosmologia, tem sobre a introdução e tem um glossário. A gente poderia até pegar o glossário do próprio workbook. Aí o Henrique Mantovani, que mora aqui próximo a Campinas, em Sumaré, ele começou a fazer a tradução dos workbooks, mas são 8 workbooks. E tinham 2 pessoas, 3 pessoas para fazer. E fora isso, você tinha que
não só fazer a tradução, mas harmonizar a tradução com aquilo que está no livro. Agora, quem trabalha não tem condições de fazer um trabalho gigantesco desse, né? Fica difícil você fazer. Então, a gente teria que encontrar uma pessoa que tivesse um relativo tempo para fazer isso daí. Para vocês terem uma ideia, a equipe da Suzana, que está fazendo a revisão do livro, já vai para 10 anos a revisão do livro. E se pensou que o livro, em 5 anos, estaria pronto. Eu me lembro quando se começou o processo, não, daqui 5 anos, no máximo, está pronto. Só que de uma revisão que era para corrigir vírgulas, corrigir alguns erros realmente que tem no livro de Urântia, erro de tradução, e não sabe por quê, por exemplo, na parte, quando Jesus está no Monte Hermon, o inglês fala que ele ficou 4 semanas em comunhão constante com o ajustador, enquanto que no livro está escrito 6 meses. E eu não tinha me tocado. E um dia eu falei numa palestra isso, inclusive na palestra que eu falo da parte 3, lá do Jesus, Filho do Homem, eu falo 6 meses. Aí eu estava vendo em inglês, eu falei, cara, é 4 meses. E aí que eu fui me tocar do erro. E aí o que o pessoal decidiu foi praticamente retraduzir o livro. Só que retraduzir não é simples. Não é simples. Porque muitas vezes você tem uma palavra aqui, no outro parágrafo, e o esquema de tradução, o software para você fazer a tradução ou disponibilizado pela fundação é muito ruim. Porque você vai parágrafo por parágrafo. Então, você compara o inglês com o que você tem com o que vai ser. Só que, muitas vezes, o parágrafo de baixo ele é complemento do de cima. Então, você tem que voltar para trás. Você não vê como um todo. Aí, o que nós fizemos aqui no Brasil? Pegamos, montamos um documento em Word, com os 3 parágrafos aqui, que facilitou pra caramba a tradução. Porque quando vai para o revisor, você pode já bater o olho, olha isso aqui, aqui embaixo está aqui, você no Word vai muito mais rápido. E depois você passa para o software da fundação de tradução. E aí você tem que compatibilizar todas as palavras. Eles têm um software de compatibilização de palavras, que acho que vai rodar um bom tempo para compatibilizar tudo. Então é um processo demorado, sabe? 10 anos já vai, o espanhol demorou 10 anos, as traduções geralmente demoram isso, porque não é brincadeira. Agora, você está certo, precisamos mesmo de um glossário. Se você quiser pegar empreitada, eu vou até a sua casa te ajudar a começar. Se eu tivesse essa capacidade, Dom Amorim, nossa, eu vou até aí, Moacir, dar um impulso inicial. Não consigo. Eu arrumei só problema, solução, ó. Não, mas você está certo e obrigado. Obrigado, você está certo. A gente tem que fazer um glossário mesmo, não tem discussão. Porque o que a gente tem em português é muito pequeno. A gente é muito pequeno. Foi a Estela que me passou que eu tenho aqui. Tem o espanhol, está bem melhor. O espanhol está bem maior e a minha ideia inicial era traduzir a partir do espanhol. Era traduzir a partir do espanhol. Olha, posso mostrar uma coisa para você? Para vocês? Sim. Está escutando? Sim, Maria. Vou te mostrar. O meu amigo que fez para mim. Deixa eu abrir aqui. Meu amigo colocou para mim. O que é isso? Não dá para ver, Mariana. Não dá para ver? E o que tem esse símbolo? Esse é a Rádio Urântia, meu amigo colocou no telefone. Colocou no que legal! Ele ensinou certinho, deixou um lugar aqui que eu só clico assim, já aparece. Mas essa é a ideia, a Rádio Urântia você põe no celular e você já ouve direto, é verdade. Ele veio aqui agora há pouco, eu estava pelejando, ele colocou tudo para mim. Parabéns! Viu que legal? Agora eu vou costurar e boto na máquina de costura lá, assim, falando, e eu estou ouvindo. Muito bom. Nós estamos vendo a Rádio Urântia, ela está tendo uma repercussão muito maior do que a gente imaginava.
né? Realmente foi, como nós comentamos no lançamento, foi uma surpresa para todos nós também. Parece que tem o dedinho de Deus aí, porque a coisa correu de uma forma tão fluida, tão bonita, que é aí que você começa a entender quando uma coisa é verdade do lado espiritual, como ela flui do lado material. Quando uma coisa não tem uma verdade ou está fora do tempo do lado espiritual, na matéria você só dá cabeçada. É muito curioso, né? Eu gostei, eu já tive duas muito da experiências. rádio. Eu gostei muito da rádio. As músicas são muito legais. As músicas lá do meu pai. Eu Que gostei. bom, muito obrigado pelo feedback, Maria. Vamos falar para o pessoal todo lá que está. Né? Foi o nosso foco, né, do primeiro semestre, foi a Rádio Urântia. A gente parou tudo e falou, vamos pôr a Rádio Urântia no ar, né? E realmente saiu graças ao Carlyle. Foi muito bem pensado, ficou muito bom, muito bom. Mais alguma dúvida, alguma sugestão de como melhorar as apresentações, de como melhorar o relacionamento com vocês? Alguém tem alguma dúvida, alguma reclamação? Pode fazer com a Estela, que eu não quero ouvir. Fica tudo com a Estela. Brincadeira. Pode falar? A reclamação é com a Estela, elogio é com você, né, Dom? Graças a Deus. Mas a gente compartilha. A gente compartilha as reclamações e os elogios, porque a Estela vem falar, aí a gente conversa, a gente vê os elogios também, porque a gente tem que estar olhando os dois lados da moeda. É óbvio, né? Isso não é um trabalho de uma pessoa sozinha. Tudo que é feito aqui tem uma equipe que está ajudando, que está dando suporte, está dando apoio, que estão fazendo as apresentações. Aquilo que nós vamos fazer no segundo semestre, a Estela e eu já dividimos o trabalho, ela está fazendo uma parte, eu estou fazendo outra, a gente está extremamente atrasado, que legal. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tudo bem. Nem falo, faz 2 fins de semana que eu não faço nada, eu só tenho Eu tempo. também não. Fala, Stanley, você ia falar, desculpa. Depois você, Débora. Tranquilo. Não, agradecer, né? Eu acho muito interessante, porque todos nós temos nossas vidas, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, só eu trabalho, por enquanto, no momento, né? Então, às vezes tem muita correria, às vezes não participo porque realmente não é possível, mas uma coisa que você disse é verdade. Quando uma coisa ela é verdadeira, ela tende a influenciar muitos outros meios e ela flui realmente, né? Eu faço parte de uma religião, eu sigo essa religião desde que eu nasci. Não sou, como isso o pessoal fala, fanático, né? Eu sou aplicado apenas. Mas é interessante que um momento, ano passado, que eu estava me dedicando a tentar encontrar um pouco mais de detalhes, e tentar me aprofundar um pouco mais sobre as verdades do plano de Deus. Nessa minha busca, eu acabei esbarrando no livro de Urântia, né? Isso é interessante. E o interessante é que você vê que quando as pessoas elas querem realmente servir a Deus, elas não perdem tempo para ficar falando mal disso ou daquilo, elas apenas divulgam a verdade, né? Isso eu acho interessante. E eu agradeço, que é um momento aqui para agradecer a você pela sua dedicação, né? Eu acho legal quando as pessoas dedicam o tempo dela para poder divulgar as verdades do plano de Deus, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Então, acho que o livro de Urântia, Obrigado, ele veio... e olha, é bonito. O que você está falando é verdade, porque essa diretoria, e das outras também, mas eu mesmo falei outro dia, é bonito ver a dedicação dessa diretoria aqui da associação, cara. Porque não tem nada que não se tenha uma ideia que alguém da diretoria não assuma. Não, vamos fazer. Quando nós fizemos a promoção do livro de Urântia, cara, como é que a gente vai despachar isso? Foi a primeira pergunta. Como é que nós vamos fazer? Porque receber o livro em casa é fácil, mas tem que ter toda uma logística por trás, tem que falar com o correio, tem que negociar, livro tem desconto, você tem que ter toda uma logística. Não teve dúvida, o Milton falou, eu vou pôr minhas filhas para ajudar a embalar e eu vou para o correio.
Não teve dúvida, cara. Ele simplesmente falei, bom, já temos a logística na casa do Milton. Aí a Estela fica com a parte toda de dar todo esse suporte ao grupo, né? Ela recebe comunicações, às vezes, até muito engraçada. E a gente acaba falando, pô, que legal, mas você tem que saber também lidar com tudo isso de uma forma, né, bastante educada e delicada. Então, essa diretoria é incrível. Aí vê o negócio da rádio, Magela, não, porque eu vou fazer isso, já pôs o Carlyle, vem a parte financeira, o Milton e a Desirê, não, porque nós vamos fazer isso aqui. Então, as coisas se encaixaram de uma forma muito harmônica. E é verdade, foi muito bonito mesmo, sabe? Tudo. Não parece, mas o Milton já enviou mais de 150 livros. Mais de 150 livros. A gente fala, a logística Urante é dele agora. Aí fala, como é que faz com a esposa dele, né? A esposa dele que fala, chega de ver tanto livro na minha frente. Débora, fala. Então, também da mesma forma que o Stanley, agradecer. Como eu já comentei, né, eu estou há menos de um ano, na verdade, um mês, lendo o livro, então, assim, a questão da estrutura, toda a organização do site, todo esse apoio, né, o grupo. Então, assim, eu nunca vi isso, né, na minha existência terrena, e é muito legal, muito importante. Então, né, como eu comecei a ler o livro pela introdução, né, na primeira semana, depois eu entrei no grupo, não tive aquele preconceito, mas realmente eu não entendia nada. E aí comecei a acompanhar as palestras, né, principalmente, você tem, Marcos, uma didática excepcional, então é muito fácil entender, mesmo que eu ainda não consiga tirar de dentro de mim essa informação para passar para alguém, né, mas a gente vai realmente assimilando isso e fazendo com que o livro, hoje para mim, ele é diário. Se eu não leio, eu estou ouvindo a rádio, né, eu peguei os audiobooks, então eu tenho o hábito de caminhar 1 hora por dia, eu vou ouvindo, né, um pouquinho cada dia, exatamente para ajudar nessa dinâmica de adiantar um pouco mais, porque a curiosidade é muito grande para sair da introdução, né, e começar a entender as histórias. Mas eu posso dizer assim, além, né, eu gosto de falar bastante, então daqui a pouco eu paro. Saber a história de Adão e Eva, para mim, foi a coisa mais importante, porque eu venho de uma origem católica e fiz a comunhão com 10 anos, né, eu entrei na catequese, e a primeira coisa que eu perguntei, assim, né, nossa, como é que começou esse negócio de Adão e Eva? Porque, para mim, eu tinha a crença de que irmãos não podiam se reproduzir, né, e a primeira coisa que eu recebi, assim, ó, cala a boca, porque a gente não sabe te explicar, e chamar a minha mãe, né, e aí eu tive problemas. A minha mãe, meu Deus, Débora, isso não é coisa que se pergunta. Eu digo, mãe, mas irmãos não podem se reproduzir. Então, assim, ó, hoje, com quase 40 anos, é que eu descobri a história, e sem preconceito, né, de uma forma muito clara, muito dinâmica, fora ainda assim, né, tendo o upgrade de aprender sobre Lúcifer, né, e tudo mais. E aí, para terminar, para dizer que realmente hoje o livro de Urântia já faz parte da minha vida, essa noite foi a primeira vez que eu sonhei com o livro de Urântia. Foi bem interessante, eu estava numa sala de aula, e estava sentada, e na frente estava o professor. E ele trouxe um texto que falava sobre o ajustador de pensamento. E aí ele começou a tentar explicar o que era o ajustador, mas estava totalmente errado. Aí eu cheguei pertinho dele e disse assim, professor, esse texto faz parte de um livro, que é o livro de Urântia, e eu estou lendo sobre esse livro. Então, eu posso ajudar a explicar. Nossa, ele ficou muito feliz né? Não, então a Débora vai explicar, e aí eu comecei a explicar no sonho sobre o ajustador de pensamento, né? Então... Sensacional. Sensacional. Como você sabe... Hein, Débora? Tu está aprendendo por osmose. Pois é, né? E assim, foi um sonho tão nítido, tão bonito. Claro, sabe, assim, as pessoas que estavam no meu sonho não são pessoas que eu conheço, mas, como é que eu vou dizer assim, era uma sala de aula, era um professor, e foi muito incrível. Então, hoje o livro de Urântia, assim, faz parte, né, e eu até
brinco, às vezes, quando acontece alguma coisa interessante aqui em casa, eu disse assim, coisas interessantes acontecem no mundo de Urântia. Eu já estou transformando isso dentro de uma piada. E aí, parabéns, assim, estou muito feliz, muito contente, né? E agradecer mesmo todo o apoio, toda essa dedicação que vocês têm com o grupo, com os estudantes novos, né? E com os antigos também, que daqui a pouco eu vou estar, né? Eu vou fazer parte aí do grupo mais antigo. E é isso, obrigada. Obrigado você pelo feedback. E tem uma coisa interessante que está acontecendo, é que as pessoas elas estão chegando ao livro de Urântia das formas mais inusitadas possível. A Estela, né, que acaba sabendo mais essas histórias, porque ela que é o canal de entrada das pessoas, mas tem gente que chega porque sonhou, acorda repetindo o nome Urântia. Fala, eu nunca ouvi falar nisso. E ela acorda falando o nome Urântia, vai pesquisar. Outra pessoa que eu ouvi dizer também, que ela foi até o banheiro, quando voltou, estava na tela escrito Urântia. Então, tem pessoas chegando das formas mais inusitadas possíveis ao livro de Urântia. Eu acredito, eu não posso afirmar em hipótese alguma, que o livro fala que vai chegar o momento dele. E pelo que nós estamos observando, pelo movimento, parece que realmente os primeiros passos estão sendo dados para que o livro tenha uma divulgação mais expressiva, mais forte. E acho que os grupos de estudo ajudaram muito isso, porque já criaram a base para que isso possa acontecer, né? Então, o livro por si só, ele fala, não precisa, né? O livro por si só vai fazer o seu trabalho. Então, a gente só está dando assim, nós estamos sendo como intermediários entre o livro e o trabalho que ele tem que fazer de divulgação, porque não vão ter como fazer qualquer coisa contra o livro de Urântia. Isso pelo menos eu acredito nisso, né?